Vamos lá, estamos ao vivo e hoje vamos falar sobre estratégias eficazes para emagrecer de forma simples. Pode ser prazeroso também a gente conseguir reduzir e eliminar aqueles quilinhos que talvez estejam através de uma má alimentação, né? E como a gente pode, através da nutrição, também combater a fadiga e automaticamente ter mais energia, né? Hoje convido a Fran, ela logo estará aqui conosco. Eu vou esperar ela entrar para que aí eu já chamo ela. A Fran, que é mestre em ciência da saúde, formada pela UFMT, né? Tem experiência prática clínica há mais de 15 anos, então vamos aproveitar o nosso presente, o tempinho dela que está aqui hoje conosco, que a gente sabe que nosso tempo hoje vale muito. Então anotem as dúvidas, vão mandando, enquanto ela estiver explicando, eu vou tentando acompanhar. Eu estou com meu caderninho, minha caneta em mãos, porque eu não vou perder nenhuma dica, porque eu quero absorver esse conteúdo também. E vamos ver se agora se ela já entrou. Já entrou. Olá! Sejam muito bem-vindos. Deixa eu convidá-la. Vamos ver. Já Tá aí? Oi, Fran, Oi. boa noite. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, obrigada por seu tempo. Vamos falar falando mais cedo, que o tempo vale ouro e você se dispôs a estar aqui conosco. Eu Imagina. estou com, tô com todas as minhas dúvidas aqui anotadinhas e aí você vai respondendo. Quem tiver mais alguma dúvida ao longo da live, pode mandar aqui, a Fran responde. Pode mandar. Você quer falar alguma Tá. coisa? Quer começar falando alguma coisa? Tem algo para pontuar? Não, só deu uma atrasadinha, né? Aí Tá entrando, tá o pessoal entrando. tá entrando ainda, né? É, é. Eu não Aí tô com pode a luz você já. boa aqui, deixa eu ver se fica melhor, acho que não. Eu vou tentar. Pronto. Tá, o que a gente consegue te ouvir, tá tranquilo? Tá, certo, também escutei. Então vamos lá, vamos começar. E aí, quem for chegando, vai sentando, arruma uma posição confortável e começaremos. Isso. Então a gente tinha alguns tópicos, né, para falar. Sim, então, eu queria saber com você, para a gente começar, né, talvez, nossa, o Instagram me colocou num filtro aqui, misericórdia, deixa eu tirar isso aqui, é, sabe, igual a gente estava comentando no começo, de buscar alimentação, olha só que lindo, Olha, de forma aqui, ó. saudável, tô pronta para a nossa noite, eu não quero filtro, aí, pronto, pode começar. Boa noite, João. Boa noite, seja muito Oi, bem-vindo. João. Oi, Camila. Oi, Camila então, é uma amiga. é. Ai, que legal, que delícia. O pessoal está entrando, está chegando. Fiquem à vontade, se acomodem, que vamos aproveitar cada minutinho da frente com a gente hoje. Está me ouvindo? Acho que deu uma travada. Tô Oi. ouvindo agora. Você tá pela internet da casa ou você tá pelo celular? Eu tô com a internet do Wi-Fi. E aí tenta desligar talvez não sei qual seria melhor, que aí não, que aí fica, ele roda, acho que da casa do Wi-Fi menos instável, né, do que a nossa, talvez.
Tá no 4G, mas tá pouco sinal. Vamos ver se fica melhor. Tá. Então, aí você quer que eu fale um pouquinho Tô, da minha tô vida, fazendo pelo ótimo. menos? Pode, pode falar se você quiser se apresentar um pouquinho, pra gente não. É, então, aí eu sou formada desde 2008, já faz 15 anos. E eu sempre trabalhei na área clínica, né? De nutrição clínica. Aí trabalhei no hospital, trabalhei com consultório. Eu morei Já também na esteve fora, pois é. Seu currículo aí escola. super cheio, super rico pra gente. Então, eu morei 6 anos, né, em Madrid. E aí eu conheci também a dieta mediterrânea, né? Que lá eles utilizam a dieta mediterrânea. Hoje eu estou trabalhando no consultório com esse enfoque, né? E aí Uhum, legal, tenho trabalhado nessa área do consultório e a dieta mediterrânea. certo, legal. Super em alta também, né? Super. Então, É, o que que você pode nos dizer, talvez, eu acho que lá essa dieta também tem muito a agregar pra gente, né? Uma forma saudável, igual a gente já tinha conversado um pouco em cima, muitos peixes, né? Uma. então, a dieta mediterrânea ela é um hábito alimentar dos países que são banhados pelo mar Mediterrâneo, né? Então, é Espanha, é Portugal, Itália, Grécia e a França, mas mais a parte ali que é banhada pelo Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. E aí, o que, que eles têm o costume de ingerir? Eles ingerem muitas frutas, verduras, eles não são muito acostumados, assim, não gostam de produtos fast food, industrializados. Então, você vê assim, não é só quem tem dinheiro, sabe, que faz essa dieta, é uma coisa geral, assim. É uma cultura, né? É uma prática já, né? É cultural, né? Cultural. Então, eles têm o hábito de Legal. azeite em tudo, sabe? Para cozinhar, em todas as preparações eles utilizam quase azeite, né? Tem o vinho também, né? Mas assim, ingerem muita água nas Você refeições. falou do azeite, eu posso puxar um gancho do azeite? Você comentou no azeite. Eu ia trazer os dois, eu não sei, que tem a diferença do azeite só de cozimento e o azeite da salada. Eu não sabia, eu aprendi tem pouco tempo. E aí, o que você pode nos dizer? A diferença, será que todo mundo que vai no mercado olha esse preço? Não, nossa, esse azeite pode sim ir para o fogo, né? Pode ter alta temperatura. Não, isso é só para salada. Você pode falar um pouquinho? Sim, é da acidez, né? Então tem uma diferença de acidez. Mas o azeite, ele não pode, assim, nas altas temperaturas, tipo assim, você fazer frituras. Então ele não é indicado para você fazer fritura, porque a fritura, o óleo fica muito quente, né? Para você poder fritar, ele tem que estar numa temperatura maior de 100 graus. Então ele Uhum. perde as propriedades. Mas para você fazer, por exemplo, refogado, você pode usar o azeite, não tem problema, sabe? É para coisas que não é altas temperaturas. O que a gente faz altas temperaturas é fritura, né? Aí você é indicado mais outros tipos de óleo. Entendi. Eles têm uma tolerância, vamos dizer, maior às altas temperaturas. Mas você pode usar para fazer refogados, para fazer grelhado, não tem problema. Arroz, Uhum. tá? Ah, entendi. Ah, então, Tá? Não bom saber. tem problema. Mas o azeite Entendi. tem E várias aí você. propriedades Ah, que essa dieta ela é considerada uma dieta anti-inflamatória. Por quê? Porque hum, tem essas propriedades. Vários alimentos que eles ingerem, eles são anti-inflamatórios. Então, o azeite ele tem essa hum, propriedade de ser anti-inflamatório, ter é, propriedades, né, elementos dentro dele, que é o tipo de gordura, tudo que eles fazem bem. Eles diminuem, por exemplo, o colesterol ruim, aumenta o colesterol, que nem as castanhas, eles também ingerem muitas castanhas, que tem essa gordura boa, né? Peixe, uhum, uhum. pescado.
muito mariscos, que também tem uma gordura melhor que a gordura da carne vermelha. Então, eles não comem muito carne vermelha, é mais peixes e frango, até aves, né? A gente fala peru, eles comem muito peru, carne de tipo Chester, né? Entendi. E assim, até questão que você está falando que é cultural, né? Que aqui talvez a praticidade de um fast food, né? As pessoas vão lá e ali são. Realmente a gente só acumula isso, vai retendo. É o que muita gente já sabe, né? Que a gente já tem. Hoje em dia, graças a Deus, está mudando, né, Fran? Deve ser você pensa muito no seu consultório, as pessoas já vêm, talvez, com esse outro olhar, né? Eu já que o conceito está retomando de novo, né? Está voltando, está saindo um pouco. Não sei, você com sua prática clínica, o que você tem? Então, o que a gente vê, assim, hoje em dia, até a gente foi falar da obesidade, de perda de peso e tal, né? A obesidade, ela tá uma epidemia hoje em dia, porque, assim, a obesidade, ela é multifatorial, né? São várias causas. E o mundo moderno, ele tem feito as pessoas ganharem peso. Por quê? Porque, assim, começa com a oferta calórica, né? A gente tem muita mais oferta de alimentos hoje do que, por exemplo, há 100 anos atrás, nossos avós. Até nossos avós, né? Tinham mais dificuldade. Então, assim, você tem mais alimentos calóricos, então bolachas, salgadinhos, é muito mais acessível hoje, né? Mais barato. Então as pessoas têm mais acesso. Então você tem mais caloria. E o outro lado, as atividades que a gente tinha de lazer, por exemplo, antigamente, a gente gastava energia, né? Então a gente pode pensar na nossa infância, por exemplo, e hoje, né, as crianças hoje. A gente passava muito mais tempo na rua, né? Eu brinquei muito na rua, eu estava em São Paulo. Eu tava toda ralada pra casa, o joelho ralado. Subia na árvore, né? A gente brincava, a gente tinha mais lazer, assim, uma atividade maior. E hoje em dia, não. Hoje em dia, toda atividade, assim, a maioria das atividades é o quê? Netflix, cinema, jogos, né? Videogame. Então, assim, nossas formas de lazer também foi diminuindo o gasto calórico. O acesso ao carro, né? Você verdade, a facilidade. caminha menos. Aí você tem, por exemplo, vidro elétrico. Tudo é para facilitar o controle remoto. Se você for ver, tudo vai fazendo você ficar mais parado, né? E aí você gasta menos caloria. E comendo mais, gastando menos, né? Aí a gente tem um ganho de peso. Então é um problema, assim, hoje em dia, a gente mudar os hábitos. Porque já está muito dentro, né, da nossa rotina. Então, o desafio com os pacientes é mudar esses hábitos, né? E aí, assim, é um processo que a gente tem que explicar. Porque muitas vezes a pessoa, ela quer um milagre, né? Ela quer, assim... Hoje, por causa da nossa sociedade hoje, né? A gente quer tudo rápido, né? Então, a comida é rápida, tudo é rápido. A internet, se demora... Estamos cada vez com menos tempo. Se tempo demora de qualidade, então. Aí, assim, é um processo, né? A gente mudar um hábito. Não é, assim, 1 mês, 2 meses. É alguns meses, médio prazo, né? Que a gente fala. Então, você vai fazendo pequenas mudanças. Eu vou, por exemplo, uma pessoa que não toma café da manhã, né? Então, vamos começar com você comendo alguma coisa de manhã. Aí, isso daí já é uma diferença. É um passo que a pessoa vai dar. Depois, vamos mudar vamos tirar o refrigerante, né? Vamos trocar por um suco. E aí vai indo aos poucos, vai mudando os hábitos. Mas é um processo, né? Vai com o tempo, né? A gente porque o nosso cérebro também ele foi preparado para como atuar como defesa. Então, quanto menos energia a gente gastar, mais acomodado ele fica e talvez por isso também seja um ato vicioso. Então, é melhor você ficar aqui, quietinho, vou só pegar o controle, porque eu não vou estar gastando energia, não vou estar me expondo, então é mais cômodo, né? Porque tem isso,
que nós somos preparados para nosso cérebro preparado para não ter essas mudanças. Por isso que é tão difícil a gente criar novos hábitos, né? Na verdade. É algo assim que é para proteção mesmo, né, que do organismo. O cérebro ele vê, por exemplo, é que nem quando a gente começa a fazer musculação ou fazer atividade física, aumenta a fome. E aí, por que aumenta a fome? É uma forma do cérebro falar, nossa, ela está gastando, ela precisa repor, né? Então, é difícil. É um processo que precisa de acompanhamento, né? Para você conseguir tendo estratégias para ir driblando. Sim, é um tempo. E a questão de que a gente comentou também da questão do inchaço, né? Por que a gente acumula também muito líquido, né? Quais seriam as orientações? A gente fala do inchaço, né? Então, até tem uma zona para não esquecer. Então, assim, a gente precisa identificar a causa do inchaço, né? Porque podem ser várias causas. Por exemplo, pode ser um problema no rim, né? Um problema renal, pode ser um problema de pressão, né? Pode ser um problema no fígado. Então, é importante, assim, é um problema hormonal, né? Então, a gente tem que ter, saber a causa primeiro, né? Porque pode ser alguma coisa grave. Mas, por exemplo, nós, mulheres, a gente tem o problema da TPM, né? Então, muitas mulheres na TPM ficam mais inchadas. Então, uma questão hormonal, né? A causa ali. E aí, o que a gente... Como muito de líquidos, né? Como a gente fala sobre isso? Cortou. Como a gente sofre nessa época, a gente tem muito líquido. A gente tem inchaço, às vezes dor de cabeça, né? Irritabilidade, insônia. Então, assim, existem algumas estratégias nutricionais que ajudam muito. Porque a gente tem uma queda dos hormônios, né? Da progesterona, estrógeno. E isso daí também leva uma queda da serotonina. Então, acontece uma baguncinha, assim, no organismo. E aí você tem alguns suplementos, né? Que podem ajudar. Primeira coisa é a hidratação, né? Hidratação é muito importante. Então, a gente consumir pelo menos 2 a 3 litros de água, ele vai estimular o seu rim e você vai eliminar mais água. Você vai desinchar. Né? Então, é importante. E aí tem gente que fala, eu comecei a beber água e não paro de ir no banheiro, né? Então, mas legal. a gente quer, porque aí a gente também desincha, né? E perde aquela água em excesso. Então, a hidratação. Que legal. Diminui o consumo. É que a gente sempre tem aquela. Tem que beber muita água, mas que não que quanto mais beber, mais você estaria eliminando toxinas, né? Também se fosse, sim, legal. Porque às vezes a gente bebe tanta água, parece que está até inchado, né? Mas então, por isso a gente tem que ver a causa do inchaço. Geralmente, a gente faz umas pequenas mudanças para ver se é isso. Por exemplo, às vezes tem gente que está bebendo água, o organismo ele retém para ele não realmente perder, né? Então, às vezes a causa às vezes pode ser que não está tomando água suficiente. Aí você vai ter vai eliminar. Aí vai lá também de uma vez, da noite pro dia, como é que a gente defesa, né? Tá, cortou um pouquinho. Pode. Isso. Então, tem que verificar isso. O que mais? O consumo de sal, né? Então, às vezes, o que acontece? Retenção hídrica. Tá vendo? Agora tô. Eu vi o finalzinho, você falando da retenção hídrica. Então, o sal, é importante a gente reduzir o consumo de sal. Então, tirar o saleiro da mesa. Tá falhando. Falhou de novo. Você tá na sua. A sua aí, voltou. Voltou, né? Você Voltou. no Wi-Fi? Eu tô no da casa.
Ai, não sei. Então, Vamos ver. sal, Vai ter... tentar. O consumo, então, ele faz o quê? A gente reter líquido, tá? O sal, Uhum, então, a gente, se você come muito sal, você pode inchar, né? Então, é o uhum, consumo de sal. Então, você usar ervas para temperar as coisas, né? Diminuir o sal e aumentar outros temperos. Que aí você vai sentir mais o sabor de outras ervas, de outros temperos. Você tirar o saleiro da mesa, né? Tem muita gente que usa o sal ali, sempre tá colocando sal. Então, não tira o sal da mesa. Só faz na hora de você cozinhar e depois já não uhum. coloca, né? Porque aí você evita isso. Então, diminuir o sal. O que mais a gente pode fazer? Os chás, né? Então, tem muitos chás que são benéficos, que ajudam a gente a eliminar, são diuréticos, né? Então, a gente tem, Uhum. por exemplo, chá verde, né? E aí, só a gente recomenda à noite você não consumir, por exemplo, chá verde, que ele tem um pouco de cafeína estimulante, né? Então, eu utilizar outros chás, né? Mas o hibisco é muito bom. Ah, o chá de hibisco ele é termogênico também, Fran? Assim, ele seria indicado para atividade física também ou não? Então, o termogênico é o chá verde. O chá verde é mais É. termogênico, mais comprovação científica. O hibisco, ele é anti-inflamatório. Não sei se você já viu, ele Hum, é vermelho, assim. E aí ele tem, a uhum, cor dele, ele tem substâncias anti-inflamatórias. Tá? Ele ajuda também diminuir a inflamação. Tem algumas evidências dele. Mas de termogênico, não. Acho que assim, tá. combinado com outros, como ele é diurético, né? Sim, Ele ajuda uhum. a perder líquidos, sim. O matcha agora também está bem alta, né? É. É um, é um princípio ativo aí, tá? Ele é um bom condutor de termogênico, assim, Qual que é que você falou? o matcha, Ah, que está tendo sim. agora também. É. Então, são estudos que são ainda não são assim que você fala a certeza, né? Ele tem algumas evidências de que é termogênico, Uhum, mas o uhum, que tem mais evidência é o chá verde. Mas assim, aí uhum. às vezes eles É o mais famoso. Uhum. então ele ajuda assim. Ele ajuda no sentido que você tem que fazer a dieta, o exercício, e ele é uma que ajuda, né? Ele faz adjuvante, ele vai auxiliar no que você já está fazendo. Mas ele, Entendi, vai como uma complementação. né? E aí, assim, eu verifico uma coisa também que a gente vê no calor. No calor a gente retém mais líquido também. Em Cuiabá, né, eu percebo assim que eu fico mais inchada. Se eu vou para outro lugar, a gente percebe que desincha, né? Eu percebi isso também, eu já percebi, achei que era impressão, então é real. Por quê? O calor, a gente era para estar eliminando, né? Assim, Então, do jeito grosseiro da coisa. porque como assim a gente suaria mais, né? Você perderia. Uhum, Mas eu acho que é uma adaptação do organismo. Ele acho que, né, deve ter alguma reação assim de que como vai perder, ele retém. Eu acho que é assim. Eu não, entendi. não estudei isso. É uma lógica. Muito, acontece muito. Outra coisa que ajuda no inchaço é reduzir os alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos assim, tipo presunto, queijo, queijo nem tanto, mas salame, Uhum, salgadinho, refrigerante. Você é bom sempre ver o rótulo, né? E você vê a quantidade de sódio. Então, os alimentos industrializados, geralmente, eles têm muito sódio, muito sal para conservar. Ele é um conservante, o sal. Conserva, né? O uhum, alimento. Então, todo alimento industrializado, você pode ver, ele tem sódio. E aí, o que acontece? uhum, Você vai comendo ao longo do dia vários produtos industrializados, a quantidade de sal, de sódio que você consome é grande, né, no final do dia. E aí, isso também ajuda a você. somatória. E aí, você Uhum, água, né? Porque o sal, ele retém água, aí você fica inchado. Então, tirando esses alimentos, uhum, você tem menos inchaço, tá? uhum.
pode dizer? O exercício. É uma... Exercício ajuda a desinchar, porque você vai mobilizar o seu organismo e vai gastar. Nem que seja uma caminhadinha rápida, né, Fran? Mas para estar em movimento, o corpo agradece. Uhum. Olha, os benefícios do exercício, se a gente for falar aqui, vai muito tempo. Porque previne muitas. Nossa. Então tem que buscar um educador físico e tudo para você fazer, né? E outra É o casamento, né? O casamento perfeito, é tudo junto. A alimentação, os hábitos, exercício, atividade física. E acho que, consequentemente, acho que melhora todos, até os outros pontos que eu trazer depois. O sono, memória, eu acho que tudo, isso que eu né? ia falar agora, do sono, que é muito importante. O sono, ele, para obesidade, para estresse, para o inchaço. Então, assim, às vezes são pequenas mudanças que a pessoa vai fazer que vai ter um impacto muito grande, né, na saúde dela. Então, o sono, a gente tem que dormir pelo menos 8 horas, né, por dia. E de novo. Tem episódios que... Aí, voltou. Tem episódios que vai... ai, meu Deus. E aí, Olha lá, sabe como que... Amo dormir também, amo dormir. Amo dormir, a gente tá perdendo energia, tá guardando energia. então, assim, influencia em tudo. Tem estudos mostrando, por exemplo, quem dorme menos de 8 horas, de 7 horas, na verdade, tem mais influencia no apetite. Aí você come mais, né? Você fica mais estressado, aí você fica mais inflamado. Aí é uma bola de A neve. inflamação, então, a inflamação também traz mais estresse também, a inflamação? As células estão tão inchadas, eu não sei se faz, Né, Patrícia? Na verdade, é assim, quando voltou. Ah, a gente não dorme, a gente tem várias alterações hormonais. Então, por exemplo, o hormônio do estresse, cortisol, ele aumenta. E aí a gente fica mais estressado, mais irritado. E aí o que acontece? É como se fosse uma bola de neve, né? Então aí o que acontece? O cortisol, por exemplo, ele é um hormônio que também causa inflamação. Se você fica produzindo ele de forma crônica, sabe? Então, com o passar dos meses, anos, você vai tendo uma inflamação. E aí, essa inflamação, o que é essa inflamação? São mediadores inflamatórios sendo liberados, que eles atacam nossas células, eles atrapalham o metabolismo, né? Então, você começa a ter doenças. Então, tem várias doenças que estão sendo investigadas, né? E que você está vendo que a obesidade mesmo, né? Ela é uma inflamação subaguda, que eles falam. Uma inflamação pequena. E aí isso vai alterando o intestino, que vai alterar o cérebro, que vai alterar o sistema nervoso, que vai alterar, sabe? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, esses hábitos, de exercício, de dormir bem, de se alimentar bem, faz você produzir menos esses hormônios estressantes, né, que causam estresse e que causam inflamação. Então, como você faz que diminui essa inflamação. então, bom saber. Não sabia, não. Então, é porque é legal a live para a gente falar essas coisas, né? Pra gente sair debatendo. Então, além da má qualidade do sono, né? Quando a gente tem o estresse aí, então você ter uma pessoa muito estressada, dá um sono, não é só um sono, você tentar ter uma boa noite também tá tão acelerado de dia, que aí isso, pelo menos quando eu quero dormir, eu não consigo dormir, porque a cabeça tá a mil, me deixa com mais raiva, aí você não vai dormir. Então,
talvez com atividade física incluída no dia, numa rotina, você já consiga ir desligando, né? Vai gastando mais, já gastou mais energia, e aí talvez seja mais tranquilo uma noite de sono. Tem se falado muito hoje sobre a higiene do sono, né? Que é você coisas para você fazer que ajudam a dormir. Por exemplo, o que faz muito mal para a gente é a luz do celular, da televisão, que eles falam que é a luz azul. E ela na retina do olho a melatonina, a produção de melatonina. E a melatonina é que leva a gente a ficar com sono, né, e dormir. E aí você, por exemplo, olhar no horizonte na hora do pôr do sol, aquela luz vermelha, ela ativa na sua retina a melatonina, né? Então, assim, os neurocientistas, né? Assim, a Giovana, amanhã você pode perguntar para ela, que é a psicóloga, né? Ela deve saber essa parte, que você, olhando, vai estimular a melatonina e a luz amarela, né? Então, por exemplo, à noite, a partir se a pessoa vai dormir 11 da noite, então 2 horas antes, ela não olhar luz azul, né? Não ficar olhando no celular, ela colocar tipo a luz de abajur, que é amarela, apagar a luz. Tem gente que já faz isso. À noite, ao invés de ligar as luzes centrais, já ligam os pontos de apoio, as luzes de apoio, que é a luz mais quente, a luz mais amarelada. Isso na arquitetura a gente fazia também, como um ponto realmente de tentar tirar essa descompressão. Até para os projetos a gente utilizava aquela luz fria, branca, de escritório, aquela coisa, né? Que você já chega assim da rua, ainda chega na sua casa, que é um lugar de descanso, tá lá aquela luz gritando na sua cara também, né? Aí fica difícil descansar, aí já chega no celular. Aí faz mal, então. Aí faz a gente achar que tá de dia, né? O organismo, ele entende que ainda não é hora de dormir. E aí você vai tendo essa dificuldade de pegar no sono. O celular também é muita informação, né? Então você fica lá vendo. Aí fala isso, fala aquilo. Aí o cérebro não desliga, né? Então é bom, por exemplo, uma hora antes você ler um livro, uma hora antes de dormir, né? E diminuindo assim a quantidade de atividades, né? Você falou exercício. O exercício ajuda a gente a sentir mais cansado e a dormir mais rápido. Na hora que você deita, você dorme mais rápido. Aí você tem os chás também, né? Que ajudam. Tem chá de camomila, né? Maracujá, né? Passiflora ajuda também. E não é aquele chá com açúcar, não. Adoçado com açúcar também. Com açúcar também vai acelerar, né, Fran? É o chá puro. Toma ele sem nada, o gostinho do chá. Sem nada. Né? Então ajuda. Não, legal. Dicas muito boas, muito valiosas. E é isso, sobre inchaço, né? É importante essas coisas, né? A gente fazer essas mudanças, né? Ajuda bastante. Os complementos. E assim, o que relacionado à fadiga, né? Para a gente tá naquela, talvez, de obter mais, poder ter uma energia mais além da atividade física, né? Mais energia corporal, também é o que a gente está consumindo, né? Que a gente deu uma travadinha, pronto. Aí, voltou. Voltou. Então, a fadiga, né, que a gente estava conversando. A fadiga, assim, também a gente tem que verificar as causas, né? Então, você tratando a causa, né, você traz a solução do problema. Então, as causas da fadiga pode ser várias. Por exemplo, em relação à nutrição, a gente tem anemia, né? Anemia ferropriva, falta de ferro. Você tem muito cansaço. Um dos sintomas é o cansaço, né? Deficiência de vitamina B12, de vitamina D. A vitamina D, acho interessante a gente falar, porque ela é uma vitamina que, assim,
mundialmente está tendo uma deficiência dela. Então, como fosse uma endemia, a gente chama, né? No mundo inteiro as pessoas têm deficiência de vitamina D e muitas vezes não sabem, porque não é uma vitamina que era dada muita atenção para ela. Então, os médicos não pediam exame, nutricionista. E aí, o que se viu? Que ela, cada vez mais, tem estudos mostrando como ela age em várias coisas, assim, vários sistemas nossos do organismo. Então, ela atua como um hormônio, né? Dentro do organismo. E ela é ativada pelo sol na nossa pele. Então, se você não tem a vitamina D, você tem dificuldade de absorver e calcificar o cálcio no osso. Ela está relacionada à imunidade, está relacionada ao metabolismo, diversas funções, né? E o que acontece? A suplementação, assim, a maioria das pessoas que queixam de cansaço, se você for dosar a vitamina D, tá baixa, né? Então, é muito importante buscarem ver como está o nível de vitamina D, né? Tem que estar acima de 50 para você ter imunidade, você ter a função hormonal dela. E mesmo lugares que tem sol, como aqui em Cuiabá, muita gente tem a deficiência, às vezes porque não consegue absorver ou porque não está ingerindo o suficiente, né? E não está ativando. Assim que acontece. Hoje em dia a gente anda muito de carro, passa protetor solar, né? E aí a gente às vezes não se expõe ao sol, fica dentro de escritório o dia inteiro. Você acaba não se expondo. E aí tem essa epidemia de baixa vitamina D. E aí, a vitamina D traz muito cansaço. Então, pode ser causa de fadiga, pode ser deficiência de vitamina D. Eu tenho uma paciente que ela estava com princípio de anemia e com a vitamina D baixa. Então, a gente viu que poderia ser isso. Ela já está, algumas mudanças, ela já está sentindo menos cansada, com acho que 2 ou 3 meses suplementando, né? Mas tem que ser pelo menos para você ver o aumento, né, no sangue. Outra coisa que acontece pode ser causas hormonais. Então, a mulher, né, quando chega na menopausa, ocorre também muita desregulação hormonal e aí ela pode ter um sintoma de fadiga, né? E aí a gente tem que fazer reposição hormonal, tem que ir no ginecologista, né? Sono. Às vezes a pessoa, eu tô com muita fadiga, mas ela não dorme o suficiente, né? Então isso vai acumulando com o tempo, ela vai entrando em cansaço, né? E também o estresse crônico. Isso é uma coisa que hoje em dia tá acontecendo muito. Porque nossa vida é estressante, né? Então, assim. O quê? Falhou, desculpa, o começo. Então, outra causa da fadiga é o estresse crônico. Ah, o estresse crônico, entendi. É o estresse que você vai tendo ano após ano, você está em estresse. Então, no trabalho, na família, ou você tem muitas atividades, não tem tempo de descanso, né? Às vezes o descanso que a gente tem é ficar olhando o celular. Isso, às vezes, causa uma... Não é bem descanso, né? Mas é aquela coisa do hábito, né? Que a gente estava comentando no começo. É a falsa sensação de descanso, que só piora. E aí, como somos uma máquina, um dia nosso corpo chama, né? Um dia a conta chega. Infelizmente. Então, a gente tem que investigar a causa, né? Do fadiga. E aí, assim, por exemplo, se a causa for anemia, então a pessoa tem que ir no nutricionista, no médico, fazer o exame, aí vai dar, né? Quantidade de ferro, de ferritina, aí a gente vai repor ferro e aí vai poder comer, né? Vai se alimentar com as fontes de ferro e também o suplemento vai ajudar, às vezes precisa de suplemento, né? Se for a vitamina B12, também a gente vai suplementar, ou a vitamina D. Então tem que... A vitamina B12 também traz muita carência e também não é tão então, a vitamina... difundida, assim, talvez.
B12, o que acontece? Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou tirar a carne vermelha. Acontece muito com quem é vegetariano, né? Porque o Uhum, vitamina B12, a principal fonte é animal, é fonte animal. Então é carne, uhum, ovos, leite. Pessoas que fazem também, às vezes ela não tem intolerância à lactose, mas tem muita propaganda falando que o leite é ruim, que o leite é ruim. E assim, é ruim para quem tem intolerância, né? Eu sou dessa linha, tá? Eu uhum. não um alimento que ele é vilão, que ele faz mal. Eu acho que depende É não o da leite pessoa. em si, mas talvez tanto de coisas que hoje tem, né? Assim, não é propriamente, às vezes, um puro. Eu não sei se. Aí a gente vai entrar em outros conceitos, né? Talvez marcas para estudar a composição de fabricantes, né? É, Assim. porque hoje em dia também a gente não sei se consome o leite mesmo, né? Às vezes, então é muito É, importante a gente saber ver um rótulo, né? Você lê um rótulo. criar o Porque, hábito do rótulo, né? porque assim, é uma empresa, né? Então, assim, facilitou a nossa vida? Facilitou o alimento industrializado. Ele dura mais, né? Você consegue ter mais acesso, muitas pessoas têm acesso. Só que ele também, você tem que ter, saber fazer as escolhas, né? Então, tem alimentos que vão fazer mal, não vão fazer bem. Então, a quantidade de sal, Sim. de sódio. Então, o leite, assim, o leite de caixinha, o que que acontece? Ele é submetido a uma alta temperatura, depois ele baixa para uma baixa temperatura. E aí isso faz que destrói os micro-organismos e ele dura muito tempo, né? Então, Uhum. não era para ele necessitar de tantos aditivos. Então, o que a gente tem que ver? Se aquelas ingredientes tem aditivos químicos, conservador, não sei o quê, corante não vai ter, né? Mas é mais conservadores. Então, esses aditivos. E aí você vê que, assim, não tem leite só, tem outros produtos químicos, né? Então, a gente Uhum. fala o leite de saquinho, né? É mais saudável, muitas vezes. Eu já ouvi falar isso uma vez, que às vezes é preferível você comprar o leite de saquinho, faz a fermentação ali, É, ferve, né? Tem menos. tem mesmo. Olha só, precisamos voltar e aprender muito com nossos avós. Olha, meu avô tem 92 anos. E O ele, meu chegou a 100, faz 101 já, aí, ó. Tem que voltar a estudar vamos estudar o que com ele, fazem, o que eles fizeram. né? Pois é. Então, assim, é importante isso. Agora, tem alguns estudos que têm mostrado alguns suplementos que são importantes, né? Por exemplo, o magnésio. O magnésio está, assim, meio em moda falar dele, né? Para fadiga. Mas o que que acontece? É meio controverso, porque o magnésio vai só ser benéfico quando a pessoa tem uma deficiência de magnésio. Então, você não tem Uhum. sentido aumentar se os seus níveis no sangue tá normal, Uhum. né? Então, tem uns estudos que têm mostrado assim que ó, melhora a fadiga, o cansaço. Na TPM, por exemplo, o magnésio é muito interessante, porque a gente tem uma queda dos hormônios, e aí você, com o magnésio, ele ajuda a você metabolizar, ele é uma parte que faz parte do hormônio. Então, quando o hormônio cai, se você oferta mais dos ingredientes daquele hormônio, ele vai subir, né? Então, Uhum. assim, você tem suplementos que tem dentro deles, além deles, tem o magnésio. Mas aí tem também óleo de borragem, outros suplementos que ajudam na TPM, né? Mas o magnésio ele tem sido relacionado com a fadiga. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma diarreia ou está com muita perda, é mais comum nessas pessoas que têm algum problema intestinal, que não consegue absorver, porque ele está presente em muitos alimentos, o magnésio. É muito difícil você ter uma deficiência de magnésio, tá? Mas pode ser na TPM que tenha e processo de diarreia, que a pessoa tem muita diarreia, né? Então aí pode investigar. Uhum. Agora, um suplemento que Legal. é muito bom é a creatina. A creatina, ela tem
mais evidências, né? Ela tem mais evidências na fadiga. Então, ela tem sido muito estudada em relação ao exercício físico, né? A massa muscular. Então, a creatina ela é um aminoácido que ela está presente em várias proteínas, tá? Fontes de proteínas. E, por exemplo, quem consome whey protein está consumindo creatina, tá? Mas você tem um suplemento isolado porque ele tem sido evidenciado, né? Que ele tem benefícios, por exemplo, à massa muscular. Então, quando a pessoa faz exercícios muito intensos, né? E quem faz musculação também vai ser benéfico, mas é mais para quem, por exemplo, faz crossfit. O crossfit, ele é mais intenso, né? E quem faz exercício intenso. Aí você vai ter uma preservação da sua massa muscular. Então, você vai gastar energia, mas não vai gastar o seu músculo, né? Aqui ela tá falando que a Fabiana toma a creatina. Né? Então, a creatina ela é muito importante para a massa muscular e ela tem sido relacionada com a fadiga, de diminuir a fadiga também, tá? Fadiga mental tem sido relacionada. Também ela tem sido relacionada com reduzir a inflamação, processo inflamatório. Favorece a saúde mental, a cognição. São alguns A creatina? A creatina. São alguns dos Legal. dados, né? Sabia que era tão completo assim. Legal. Aí melhora a força e a função muscular. E tem sido muito estudado na menopausa, porque na menopausa a mulher ela vai ter uma massa muscular. A gente vai perdendo anos, né? Conforme vai passando os anos, a gente vai do processo de envelhecimento. Você vai perdendo massa muscular, ganhando mais gordura. E aí a creatina ela tem sido relacionada com a preservação da sua massa muscular na menopausa, por exemplo, na mulher, né? Então, legal. E aí talvez seja uma forma de equilibrar e ter menos fadiga, né? Porque eu acho que a questão então, sim, voltou. tem relação por isso, porque assim, quando a gente tem menos massa muscular, a gente tem menos mobilidade, mais dificuldade de se movimentar, menos tolerância ao exercício. Então a gente tem mais cansaço. Você tendo a preservação dos seus músculos, você tem mais energia, mais fonte de energia, né? Para você se movimentar, para você trabalhar. Então, a creatina é muito legal, assim, ela está sendo cada vez mais encontrados os benefícios dela, né? Mesmo a pessoa que não está ali na prática de exercício todos os dias, né? É uma forma de... Legal. Porque antes era assim, há uns anos atrás, a creatina era indicada antes do exercício. Tipo, você ingerir antes do exercício para você ter mais performance, você ter mais energia durante o exercício. Mas se viu que não necessariamente tem que ser antes, que você tomando em qualquer horário, você tem o benefício. Você, inclusive, pode tomar todos os dias e ele é acumulativo. Então, para você começar a ver efeito, tem que ser algumas semanas de uso e aí que você vai começar a ver os efeitos, né? E ele chega na saturação, fala, e aí depois dessa saturação você começa a ter os resultados, né? Então, Legal. é muito legal. Outro composto, que eu não sei se esse tá num produto que você vai logo falar, né, desse produto, mas chama Rhodiola rósea. Não sei se você ouviu falar. Esse é uma planta, né, que ela tem esse princípio ativo e ele também tem sido estudado com relação à fadiga. E ela tem visto benefício nisso, né? Ser antioxidante, anti-inflamatório. Acho logo volto. Aí, Voltou. E aí ela voltou. central, melhora a produção de serotonina. Então, estava pesquisando e interessante essa plantinha também. É uma planta também. A gente, onde que a gente encontra também?
mais em suplementos, né? Também? Só em suplemento. Eu não vi ainda se tem aqui, por exemplo, em Cuiabá, se tem lojas, né? Tem que Dessas procurar. lojas naturais, né, para vender, comprar. E ele é um chá, né? Seria um chá também. Poderia ser, mas o que eu vi foi suplemento em cápsula. Legal. E aí tem. Vou pesquisar mais sobre isso. Hã? Vou pesquisar mais sobre. Você pode repetir o nome, por gentileza? Você O quer que eu nome? escreva? Eu vou escrever aqui no comentário. Tá. Ela é meio É um estranha. nome bem diferente, né? É. Rhodiola. Melhor, que já fica salvo para É, quem quiser ver, ó, Rósia. É um nome estranho, né? Tá? Rhodiola rosada. E também tem, ó, Rhodiola rosa, né? E também tem a lecitina de soja, que é um produto da soja que também na menopausa tem mostrado melhora na fadiga. Porque na menopausa, uma queixa muito frequente é a fadiga, cansaço. Tem a ver com os hormônios, né? Com a diminuição dos hormônios, tudo. Mas a lecitina de soja, ela, soja, né? Então ela tem mostrado benefício, diminuindo a fadiga também. Também ajuda com a fadiga. Legal. É isso aí, vários princípios ativos. Por isso que é sempre importante a gente ir atrás de um profissional qualificado, né, Fran? Para que vocês possam passar todos esses exames para saber onde está a nossa deficiência, no que suplementar, não está indo fazendo aquelas dietas loucas que você está se prejudicando do que está ajudando o seu corpo, que depois ele entende como uma emergência. Na primeira coisa que você come, ele vai segurar, né? Eu acho que é pior ainda. É isso mesmo. Então, sigam a Fran, procurem ela está em carros de som aqui, ela é super. Uma super trilha sonora que passou agora aqui. Sigam a Fran, vão até o seu, procurem ela para atendimento, né? Para onde você está atendendo, aonde você está atendendo. Eu atendo na clínica Espaço Luiza e em Ah, Vargem Grande na clínica Humana ah, devo falar. Legal. Aí, também. Aí também tem um e-book, né? Se o pessoal quiser saber mais sobre a dieta mediterrânea legal. também. E também entre no canal dela, tá aí, já tá junto aqui, entre lá no perfil dela, ela passa receitinhas maravilhosas, receitas práticas, que bate aquela vontade de comer uma coisa diferente, né? Um docinho, talvez. E sempre tem receitas legais, receitas do bem, né? E mais uma vez, obrigada, Fran, por aceitar estar aqui conosco. Foi maravilhoso, eu acho que todos gostaram, tivemos informações bem proveitosas. E aí, ó, a bicha tá seguindo. Obrigada a você, Camila. Muito sucesso. Eu sei que você está com uns projetos novos, né? E aí vamos ficar Logo. atentos. Você vai divulgar, né? E obrigado por Sim. essa oportunidade. Obrigado quem ficou. Ai, que bom. Que bom que você gostou. Obrigada, Se gente. quiser mais vezes, fazer com outros Muito obrigada. temas. Até a próxima, né? Que certo, os novos lançamentos do mercado. A Fran volta. A gente já anota as perguntinhas já para passar para ela, tá bom? Obrigada, Fran. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau. Salva a live! Vou salvar por enquanto. Tchau. Tchau.